bom você ter chegado até aqui. Bom você ter decidido estar aqui. Bom, na verdade, você ter ouvido o chamado de Deus para estar aqui nessa noite. A gente quer que você se sinta muito bem aqui. Você que é nosso convidado, você que está chegando aqui hoje, que você se sinta bem. Queremos ser sua família espiritual. Essa é a casa do Pai. Sinta-se à vontade neste lugar. Que você consiga se conectar ao Senhor dos Senhores. Você que é membro da nossa igreja, sinta, perceba e trabalhe para que a ambiência do Espírito Santo do Senhor seja sentida por todos aqui. Que você possa estar ligado com o Senhor em atitude de adoração. E vamos perceber a obra que o Senhor quer fazer aqui em nosso meio. E Ele já está começando a fazer, porque Ele já está aqui. E eu quero, em nome de Jesus, que a gente tenha a experiência que Isaías teve. Ele viu o Senhor. Nós podemos ver o Senhor nessa noite. Você pode se ligar a Ele, você pode perceber a grandeza que é Senhor das nossas vidas. E diante dele, a gente entende a nossa pequenez. Diante dele, a gente entende que a gente, para se aproximar dele, precisa de mãos limpas, de vestes lavadas no sangue de Jesus, uma mente cativa a ele. Se nós não nos ligarmos em tudo que está acontecendo aqui, a gente vai sair desse tempo ao final da mesma forma que a gente entrou, e às vezes até mais atribulado. Por isso, traga sua mente cativa ao Senhor nesses minutos de adoração. O Senhor vai falar comigo e com você ao longo de todo este culto. Vai nos mudar, nos moldar, refazer nossa vida. É só nos apresentarmos diante dele, no altar dele, em adoração. Você está disposto a isso nessa noite? Coloque-se em pé. Apresente-se ao Senhor. O fato de você se colocar em pé não é simplesmente a diferença de estar sentado em pé. Você vai dizer: eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou aqui, Senhor. Eu quero te ver nessa noite. Eu quero me prostrar ante a tua santidade. Me receba no seu altar. Vamos orar? Acima de todo, acima de tudo está o Senhor. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra declaram. Os céus e a terra, montanhas e vales declaram quem tu és. Faça essa declaração ao Senhor. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, poder, aleluia, coroa estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Adoramos o seu nome nessa noite, Deus. O teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. O lugar é teu, toma o teu lugar. E aqui
entre nós. Ó Santo Deus. As irmãs louvam ao Senhor, declare. Acima de todos, acima de tudo, Está o Senhor. está o Senhor entronizado. Os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Abra sua boca e declare que é o Senhor Rei. Vestido de glória, poder, coroado traz, pra sempre reinará. Essa é a minha adoração do teu povo, Senhor, nessa noite. Pequenos o teu santo nome, em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus. Ó Senhor, tu és santo. Tu és santo. Fala pro Senhor que Ele é santo. Tu és santo. Diga mais uma vez que Ele é santo. Tu és santo. Tu és santo. Sabe, meu querido, hoje é um dia meio que a gente reflete, né? Último domingo de 2021. E que ano que nós passamos, né, Alberto? Nossa, Deus do céu, que ano, né, Fábio? Que vivemos, Gabi lá atrás, Cadu no som. É só pelo Senhor que nós estamos aqui. Esse Deus santo, esse Deus que governa o universo. Então é dia de agradecimento que você está aqui. Novas perspectivas para a nossa igreja, novos rumos, brilho no olhar dos irmãos. Isso tem motivado a nossa igreja. Brilho no olhar do nosso pastor que chegou. Isso tem motivado, meu querido. Deus tem grandes coisas para essa igreja. Mas hoje é dia de agradecer, porque, nossa, como passamos dificuldades, como nós vivemos dias difíceis. Mas muitas das vezes nós esquecemos que Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. E é Ele quem governa. Ele está acima da Covid. Quantos que venceram a Covid aqui nessa noite? Levanta sua mão. Amém. Sabe, em
2018, quando eu e Gisele estávamos lá no congresso, lá em Belo Horizonte, que o Senhor falou que a gente ia voltar. E a gente aceitou a orientação do Senhor e voltamos aqui para essa igreja. E aí esse ano, quando eu peguei Covid, que eu estava lá no leito, a Covid progredindo no meu pulmão, eu falei, Senhor, não estou entendendo. E sabe, meu querido, às vezes a gente tem alguns bloqueios com o Senhor, mas quando a gente tem uma real comunhão, Ele é seu Pai. É só você lá no secreto. E eu estava no secreto, eu estava no meu quarto, lá pelas 2, 3 da manhã, que eu já não conseguia dormir com aquela doença. Eu falei, Senhor, aqui estou eu. O Senhor tem uma promessa na minha vida. E não é essa doença que vai me levar, porque o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Uma doença que não foi plantada pelo Senhor, até como algumas memes de internet criaram. Doença criada intencionalmente ou não pelos homens. Mas o Senhor está acima de tudo. E Deus naquela noite disse, não, esquece. Não é essa doença que vai te vencer, porque eu tenho uma promessa para você, para sua esposa. E aí hoje eu entendo o que Deus quer na minha vida. E eu entendo o que Deus quer na vida dessa igreja. Pessoas estão chegando, irmãos. É porque Deus tem uma promessa aqui. E eu não sou filho preferido, não. É porque eu faço parte da composição dessa promessa. É uma engrenagem. E você faz parte disso. Amém? É uma engrenagem que precisa rodar. E você está percebendo comigo que a engrenagem está rodando? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor que a engrenagem está rodando. Porque Ele está acima de tudo e de todos. E Deus tem uma promessa para essa igreja. Muitas das vezes nós temos síndrome de vira-lata. Desculpe por essa palavra. Que a nossa igreja é a pior, que nossa igreja é isso. A nossa igreja é plantada pelo Senhor nesse lugar. Porque Ele está acima de tudo e de todos. E aí, 2022 está chegando. E desse púlpito aqui você tem visto e ouvido o nosso pastor falar que ele tem sonhado sonhos para essa igreja. 2022 está aí, ó. Sexta-feira pula. É só uma data? É só uma data, né? Mas psicologicamente isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. E o Senhor quer contar contigo aqui nessa igreja. Só que você precisa deixar Ele ser Senhor da tua vida. Ah, é Senhor do universo? Sim, mas Ele quer ser Senhor da sua vida, para que você possa fazer parte dessa engrenagem. Entenda o seguinte: na engrenagem do Senhor não tem peça mais importante. Algumas são maiores, rodam mais lento. Aqui, ó, um exemplo tão simples que é um relógio. Se você abrir o seu relógio, você vai ver engrenagens grandes e engrenagens pequenas. Mas para funcionar, todos têm que rodar. Alguns vão rodar muito rápido, outros vão rodar mais lento. Mas todos são importantes. E você é peça importante. Se alguém fala para você assim: não, se você não fizer, Deus levanta outro. Nossa, não. Deus te escolheu, meu querido. Deus te levantou para esse tempo, para essa igreja. E a gente vai avançar. A gente vai seguir. Não porque nós estamos nas mãos de homens, mas porque o domínio está no Senhor. Então te convido a novamente cantar esse coro. Uma forma bem sutil, bem em espírito de oração. Mas se coloca. Eu sei que é só uma virada de data, mas essa virada pode virar a sua vida nessa noite. Tu és Senhor que Ele governa sobre vestido de glória, poder, coroado está, pra
nos entregamos a Ti. Toma teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Nosso Deus, nessa noite estamos aqui declarando que Tu és santo. Declaramos que reconhecemos a Sua presença nas nossas vidas, Deus. Mas precisamos reconhecer isso de forma total, Deus. Esse negócio de entregar partes das nossas vidas para o Senhor, isso não provém de Ti. A nossa oração é nessa noite que sejamos realmente 100% do Senhor. Que realmente esse governo seja de forma completa as nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem sonhos para essa igreja. Cada pessoa aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque elas vão se somar a outras, e a outras, e a outras, porque essa igreja tem uma promessa. E não é à toa que nós viemos para cá. O Senhor domina tudo. Então nessa noite, ó Deus, nesse último domingo do ano, um ano tão difícil, onde perdemos tantas pessoas, perdemos amigos, perdemos parentes, mas o Senhor nos deu a oportunidade de chegar aqui. Então nessa noite, Senhor, o nosso coração está grato. E além da gratidão, o nosso coração está pronto para ouvir, pronto para entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, para esse ano que está ali, logo ali, começando, Deus. Que ninguém aqui dentro possa se sentir menor do que ninguém. O reino é Teu, Deus. O governo é Seu. O milagre só vem de Ti, não vem de homens. Então o Senhor conta com cada um. E é nesse desejo, é nesse espírito, e é nessa promessa que nós estamos enraizando o que o Senhor tem mostrado para essa igreja nesse tempo, Deus. É nessa atitude que nós vamos romper 2021 e chegar em 2022 como o exército Seu, Deus, prontos para a batalha que é despovoar o inferno e povoar o reino dos céus, ó Deus. Então abençoa os Teus filhos, a começar aqui da frente do Ministério de Louvor, até lá o Cadu, o dedinho do Cadu que está operando o som, o Midiano que está lá na porta. Que todos sejam abençoados por Ti nessa noite, Deus. A unção provém de Ti, porque Tu és santo, Deus, e santo é só o Senhor. Muito obrigado, Deus. Tome posse dessa noite, dessa bênção nessa noite, meu querido. Você vai sair daqui nessa noite, o diabo vai falar no seu ouvido: não vai não. Isso é coisa do diabo, meu querido. O Senhor quer você por inteiro. E por inteiro é por inteiro, é 100%. É nesse desejo e nessa visão que essa igreja vai crescer. Como membros fortes, como membros fortificados no Senhor. Então é nessa noite tomamos posse dessa unção que vem de Ti, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias ao Senhor por esse início de adoração, onde a gente contemplou o céu, onde a gente percebeu que o Senhor quer proximidade com a gente. Sabe por quê? Quando a gente canta, habita entre nós, a gente viu e a gente leu e a gente conhece a história que Jesus se esvaziou de toda a sua glória e veio habitar entre nós, pisar na nossa terra, pisar aqui no chão de areia, foi ao céu e deixou conosco o Espírito Santo Consolador, Deus em nós. Venha comigo, Filipenses 2, de 5 a 8, nós vamos fazer essa leitura. Vamos juntos. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus,
embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele ficou na cruz? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e é isso que a gente vai cantar agora. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos celebrar juntos nessa noite. Glórias ao Senhor pela liberdade de adoração, por você perceber nesse tempo, e muito mais o Senhor quer falar nos nossos corações.
Nós vamos servir ao Senhor, entregando a Ele dízimos e ofertas, um momento sublime e especial da adoração, um momento de dedicação dos nossos recursos, mas também da nossa vida, confiança no Senhor, fidelidade a Ele, entrega no serviço dEle. Você tem o privilégio de servi-lo ofertando bens. Todos nós temos a certeza de que Ele quer receber a nossa vida como oferta a Ele, em principal. Enquanto a gente canta uma canção, uma poesia tão linda, que declara que os nossos olhos estão postos no Senhor, o salmista já dizia isso. Os nossos olhos estão no Senhor. Você vai ter a oportunidade de vir ao altar, servir a Ele, adorar a Ele, com esse serviço da dedicação. Que Deus te abençoe. Um prazer para nós participar deste momento. Você que é nosso convidado, fique bem à vontade para adorar o Senhor dessa forma também, se você quiser. Enquanto a gente canta, você vai adorando e a gente vai servindo. Meus olhos estão em Ti, não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz pra não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo pode me atacar, o maior exército em mim. Deus na minha vida, Senhor na minha casa, dono do meu coração, confio em
nossos dízimos, nossas ofertas, nossas vidas, nossa casa. Deus da minha vida, deixa Ele ser Senhor da sua casa. Deixa Ele mandar na sua casa, mandar na sua vida. Deixa Ele ser o dono do seu coração. Vamos nos dedicar a Ele nesse momento. Senhor, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Tu és o nosso Deus, Deus da nossa vida, da nossa casa, dos nossos bens, de tudo que temos, de tudo que somos. E por isso, Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos e engrandecemos o Senhor. Ao dedicarmos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, ao dedicarmos a Ti o nosso coração, a nossa vida, nós declaramos com fé, nós declaramos com toda certeza que é em nosso coração que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Receba, Senhor, a nossa consagração de uma maneira muito agradável. Que os nossos corações estejam realmente sinceros diante de Ti, prestando um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero saber se tem criança no templo. Tem criança por aí? Vem para o altar para a gente consagrar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Você é nosso convidado, tem filho, sobrinho aí. Tragam para o altar. Eles vão para uma sala específica para receber a palavra do Senhor na linguagem deles e continuar o culto ao Senhor. Vamos orar consagrando essas crianças, queridos, ao Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe os professores que vão cuidar delas espiritualmente, que a semente plantada hoje germine nesses corações. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada criança que está aqui hoje. O Senhor conhece o nome, a idade que está no coraçãozinho de cada uma delas. Ó Deus, nós consagramos essas crianças a Ti. Nós pedimos em nome de Jesus que o que for ensinado a elas hoje, vindo da parte do Senhor, que fique em seus corações, Senhor, que ache lugar no seu coração e que elas possam decidir-se pelo Senhor o quão cedo, mais cedo possível, que o coração delas seja atraído ao coração do Senhor e essas crianças sejam crianças do Senhor. Abençoe suas famílias, seus pais, suas casas, Senhor. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre as professoras que estarão ministrando sobre os corações delas. Que seja um culto agradável a Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as professoras. Hoje o pastor Rogério não está conosco. Hoje está encerrando o ciclo dele da Igreja Batista de Penha Circular, fazendo o culto de Natal lá com aquela igreja querida e também fazendo o culto de despedida deles lá. E a gente quer, como Igreja Batista Jardim Santíssimo, nos comprometer a orar pelo processo de sucessão ministerial da Igreja Batista Penha Circular. A gente recebeu os irmãos aqui no dia da posse e foi tão lindo ver a igreja entregando, o seu pastor a um novo ministério. A gente percebe que a transição foi feita de forma clara, transparente e muito de Deus. Isso acalma o nosso coração. Mas nós não ficamos órfãos, porque Helder está aqui e a gente já conhece Helder, a gente sabe que Helder e Viviane, quando vem a este templo, a gente sai daqui abençoado pela palavra do Senhor e pela presença deles também. Então, Helder, que Deus te abençoe mais uma vez. Tenha a liberdade do Espírito Santo. Fale do Senhor a nós, que o Senhor possa preencher as nossas vidas e nós estejamos atentos à voz do Pai. Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já estou em casa, irmão. Já estou em casa. Me sinto em casa já. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja, essa amada igreja. Desde já agradecemos o pastor Rogério, por estar cedendo o púlpito para cada um, para mim, estar juntamente com a minha esposa aqui nessa noite. Pastor Isaías também, agradecemos por esse tempo, que nós estamos aqui. Tem sido bênção para cada um de nós, irmãos. Para mim também foi bênção de Deus
todo esse tempo que nós estivemos aqui todas as vezes. No dia da posse, nós não conseguimos vir, e minha esposa, a Liviane, porque ela pegou esse resfriado, então não conseguimos estar aqui, mas conseguimos acompanhar pela internet, foi bênção de Deus. E nós cremos que essa igreja vai ser uma bênção na vida do pastor Rogério, e que o pastor Rogério vai ser uma bênção na vida dessa igreja, amém? Irmãos, hoje nós vamos estar falando lá em Mateus 2, abra sua Bíblia aí, Mateus 2, os magos do Oriente, né, aqueles que foram contemplar o Rei dos Reis, aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Uma vez eu escutei que Jesus matou a morte. É verdade, né? Ele matou a morte, irmão. E é desse Jesus que nós vamos falar nessa noite, que essa igreja vem falando há tanto tempo, amém? Os magos do Oriente, Mateus 2, do 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes das sinagogas, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém Efrata, terra de Judá, de nenhum modo és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participam-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra, e partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, nos esconda atrás dela, Senhor. Importa que o Senhor cresça, que eu diminua, e que eu venha ser instrumento do Senhor nessa noite para falar aquilo que o Senhor quer para o seu povo, para mim, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a história muito conhecida é o nascimento de Jesus. Nós cantamos o nascimento de Jesus, nós falamos do nascimento de Jesus, e Mateus aqui, ele vem trazendo esses detalhes a respeito desse nascimento. Toda a Bíblia, na verdade, né, desde o Antigo Testamento, ela vem falando a respeito do nascimento de Jesus. As festas dos judeus, elas falavam a respeito do Jesus que viria. Um exemplo é que nas festas do tabernáculo, era colocado ali grandes tochas de fogo, simbolizando o deserto, que Deus protegeu o povo, que Deus guardou o povo. Então Deus, de certa forma, ele protegeu no deserto. Mas ao mesmo tempo, aquelas tochas de fogo na festa do tabernáculo, ela simbolizava, ela dizia: um dia uma grande luz virá, a luz que vai iluminar todo ser humano. Então Jesus, quando ele vem dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou essa luz que está aí, que vocês tanto festejam, que vocês tanto falam, que um dia viria. Eu sou a luz do mundo, eu sou essa luz. Então são vários detalhes da Bíblia,
do Antigo Testamento que vem dizendo a respeito de Jesus. Deus, ele faz essa preparação. Deus, ele prepara um povo grego, que é o povo que vai dar o entendimento, que vai pensar, que vai dar a letra. Deus prepara um povo romano, que é o povo que vai dar a lei, que vai dar a ordem. Deus prepara o povo judeu, que é o povo que vai nascer Jesus. E Deus também prepara uma família. Essa família, José e Maria. Você vê que Deus prepara tudo para o nascimento de Jesus. E esse tempo em que nós chamamos, em que na Bíblia está escrito que é a plenitude do tempo, é o tempo do rei Herodes. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós temos que entender um pouco quem é Herodes. Porque Herodes era um homem assim, extremamente violento da sua época. Herodes era um homem que tinha a ruindade ali aflorada no seu coração. Nós conseguimos entender que Herodes, ele não suportava a ideia de perder ou dividir o seu trono. Um homem extremamente soberbo e orgulhoso, ao ponto de a sua sogra chegou para ele e falou: olha, por que você não pega o seu cunhado e coloca ele também para trabalhar contigo aí no palácio? Você dá um cargo para o seu cunhado, que no caso era o filho dela, e ele fala: tudo bem. E quando esse jovem começa a se destacar, ele começa a ver esse jovem como uma ameaça. Então ele mata esse jovem, o seu cunhado. E depois, com medo, a sogra dele foge, ele manda ir atrás da sogra e mata a sogra. Então é um homem extremamente violento, que quando ele começa a assumir, tomar espaço no governo, ele começa a matar pessoas para dizer: eu sou o dono do lugar, eu que mando, a ordem está nas minhas mãos. Então Herodes, ele é esse homem extremamente orgulhoso e violento, que está comandando tudo, que está no comando. Então, quando nós entendemos um pouco do nascimento, nós entendemos Herodes. Depois nós entendemos um decreto, porque agora de Herodes vai dar um decreto: olha, todos os homens têm que vir até Belém para se alistar. É o alistamento. E nesse alistamento, Herodes pegava o nome da esposa, quantos filhos tinham, a profissão desse homem. Então ele tinha todas as informações a respeito desse homem. Então era o decreto do rei Herodes. E é nesse decreto que Herodes vai ter que viajar até Belém, no decreto de Herodes. E nós vamos entender que esse decreto, dado por Herodes, na verdade não é dado por ele, mas é o decreto dado pelo próprio Deus. Porque Deus é quem decreta, Deus que dá a ordem, Deus que está no comando da história. Irmãos, não sei se você percebe, mas às vezes nós pensamos que estamos no controle, nós pensamos que temos o domínio, nós pensamos que está tudo nas nossas mãos. E de repente, tudo muda. A história muda. Então você consegue entender que não era o Herodes que deu o decreto, mas é o próprio Deus. É Deus movimentando, fazendo essa movimentação. Não sei se você percebe, o reino de Deus, irmãos, é um reino de movimento. É um reino de movimento. O reino de Deus, ele está se movimentando em todo o tempo, ele não para. Você vê o pastor Rogério chegando, você vê o pastor Isaías agora com Nova Bereia, você vê agora Deus já preparando um pastor para a igreja que o pastor Rogério estava, porque o reino de Deus é um reino de movimento, o tempo todo, não para. Então Deus dá o decreto, Deus toca no coração de Herodes e fala: dá o decreto. O decreto não é seu, é meu. Então você tem o decreto de Deus, não é de Herodes. E agora você tem esse decreto e você tem uma viagem. Por quê? Porque agora José vai ter que viajar até Belém. E agora Maria já estava grávida. Provavelmente quase com 9 meses ali. E já estava rolando aquela situação de que fica agora José falando: o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou deixar Maria ou eu vou levar Maria? E agora, José? O que fazer?
Se eu deixar Maria, o que vão falar? O que vão dizer? Como que será? O que eu tenho que fazer? Porque, irmãos, era uma viagem de aproximadamente 130 quilômetros, de onde José estava até Belém. Então, o que José faz? Vou levar Maria. Eu tenho que levar Maria comigo. Então, Maria agora, ela vai enfrentar um deserto, tempestade, dores nas costas, dores no pé, porque mulher grávida sabe como é que é, né, irmão? Quem é mãe já sabe como que é essa situação de, imagina, você viajar pelo deserto, 130 quilômetros mais ou menos. Complicado. Só que José vai falar, Maria, vamos. Só que, na verdade, você vai entender, como eu já disse, que é Deus na história. Porque a palavra de Deus, ela não pode falhar, irmãos. Deus é fiel com a sua palavra, porque lá no Antigo Testamento, lá em Miqueias 5:2, já havia sido profetizado que Jesus deveria nascer em Belém. Era o lugar que Deus falou lá no Antigo Testamento. E essa palavra não pode falhar, então você começa a perceber como que Deus vai movimentando as situações, como que Deus vai movimentando as pessoas, como que Deus vai movimentando para que a sua palavra seja cumprida. Você começa a entender como que Deus age, porque se necessário for, irmãos, Deus move o mundo mesmo, para que a palavra dele seja cumprida. Esse é o nosso Deus. Se necessário for para que aconteça um milagre, Deus move, irmãos. É assim que Deus faz. E agora você tem Herodes, um decreto e uma viagem. Só que agora José chegou em Belém, José e Maria, e agora você tem um nascimento. Porque eles começam a procurar lugares, né? Porque Maria, imagina, Maria com aquela barriga imensa, cansada da viagem, ela começa a perceber que está prestes a dar à luz, e eles começam a procurar lugares para Jesus nascer. Só que tudo que eles encontram é a palavra não. Ninguém consegue se sensibilizar com aquela mulher grávida. Não tem lugar para você, não tem lugar para você, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Então José, ele vai escutando os nãos. Não, não. Maria vai escutando não, não. Até que chega um momento que José, ele olha uma gruta, que é o lugar onde os pastores levavam os animais para se alimentar, para o descanso. Então José fala, só tem aqui. Não tem outro lugar. Então eles entram nessa gruta, e quando chegam ali, eles encontram uma manjedoura, que era o lugar onde os animais se alimentavam. Então ali é o melhor lugar para o Rei dos Reis nascer. É interessante que Belém é conhecida, a palavra significa casa do pão. Só que o pão da vida não achou lugar ali. Não teve lugar para Jesus. Então você tem esse nascimento ali, naquele lugar. Jesus nasceu em Belém, conforme os profetas haviam falado. Mas, irmãos, o interessante nisso é que nós temos muito aprendizado com essa história de Jesus. Tudo isso que eu falei para você, do decreto, da viagem, da manjedoura, Cristo, ele quer falar conosco através dessas situações que foram criadas. Uma coisa que nós conseguimos aprender com esse texto é que Deus, ele opera um milagre de tal forma que ele toca coração de pessoas que nem gostam dele ou que nem se aproximam dele, de ímpios, para nos abençoar. Você consegue entender que Deus, ele toca no coração de Herodes, Deus toca no coração das pessoas para falar não, mas a bênção acontece, que é o nascimento. Nada disso impediu o milagre acontecer. Você vê Deus agindo através dos ímpios.
Eu não sei quanto a você, mas por várias vezes, pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, vão lá e nos abençoam. Não é assim? Ou é só comigo? Porque Deus, quando Ele tem que abençoar, quando Ele tem que movimentar, irmãos, não importa. Ele toca o coração de pessoas para nos abençoar. Uma outra coisa que nós conseguimos aprender com esse texto também, é com relação ao nascimento. É porque o nascimento de Jesus, ele é um soco no estômago, irmãos, dos soberbos, dos orgulhosos. Porque você tem o Rei dos Reis nascendo numa manjedoura. Então, um cristão, uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela nunca pode ser uma pessoa orgulhosa. Ela nunca pode ser uma pessoa, como nós costumamos dizer, metida. Por quê, Helder? Porque o nosso Jesus nasce numa manjedoura e morre numa cruz. Como que um cristão vai se importar com orgulho? Quando o Rei dos Reis se faz menino e nasce numa manjedoura, no pior lugar para se nascer, e quando ele morre numa cruz, o pior lugar para se morrer. E nós conseguimos, o cristianismo, irmão, ele dá um nó às vezes na nossa cabeça. Sabe, às vezes nós olhamos assim, como que pode isso? Mas o nascimento de Jesus, ele fala conosco a respeito disso. Uma outra coisa também, que nós conseguimos aprender com esse texto, do nascimento de Jesus, é que em nenhum lugar havia espaço para Jesus. E essa é a realidade hoje de muitas pessoas. Você vê que tem pessoas que têm espaço, tem momentos para tudo, tem tempo para tudo. Mas quando fala de Deus, de igreja, não tem tempo. Quando fala de trabalho na igreja, não tem o tempo. E é isso que acontece nesse texto. As pessoas falavam, aqui não tem espaço para Jesus. Aqui não tem espaço para Jesus. Aqui não tem espaço para Jesus. E eu consigo entender com esse texto que, irmãos, é essencial na vida do cristão ter tempo para Jesus. Ter espaço para Jesus. Eu não sei como tem sido o seu 2021, mas o seu 2022, a sua vida, no seu dia a dia, nós temos que ter espaço para Jesus. Tempo para a nossa igreja, tempo para trabalhar na igreja, tempo para crescer na igreja. Porque senão nós vamos se comportar como esse povo aqui. Aqui não tem espaço para ele. Olha, eu tenho tempo, eu tenho que me programar, porque, sabe, eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muitos negócios, eu tenho muitas situações, então não é assim. Quando na verdade nós vamos ler as Escrituras, e ela vai dizer assim, buscai primeiramente o quê? O reino de Deus, e mais o que é sua? E as demais coisas. É isso, irmão. É isso. Aquele povo, ele se comportava dessa forma. Aqui não tem espaço para Jesus. Não tem espaço para ele. Só que aí, eu gostaria de chamar a atenção nessa noite, a respeito do texto, é com relação aos magos. Porque quando eu leio esse texto, esses magos, eles me chamam a atenção. Primeiramente, inclusive algumas peças, né? Eu já participei, já fui Herodes de peça, já fui José de peça, José e Maria, né? Já fomos. E geralmente nas peças a gente tem o quê? Quantos magos? 3. Mas a Bíblia não fala que são 3 magos. A tradição cristã trouxe 3 magos. Mas a Bíblia não fala, ela diz uns magos, né? Ela deixa bem claro, alguns magos. Não fica claro se eram 1, 2 ou 3, são alguns. E outra coisa também é que a Bíblia não dá o nome dos magos. E às vezes a gente até esqueci o nome dos 3 magos, né? O nome ali certinho, mas a tradição cristã trouxe o nome dos magos, mas a Bíblia não fala o nome deles. Só que esses magos, eles
sim, eu consigo olhar para eles e falo, é isso que eu tenho que ser, esse é o padrão de crente que eu tenho que ser, porque esses magos, eles chegam em Belém, então eles perguntam, onde é nascido o rei dos judeus? E isso chega até os ouvidos de Herodes, e Herodes não suportava a ideia de dividir o trono, então ele fala, como assim rei dos judeus? Eu sou o rei aqui, eu que mando, impossível ter outro rei aqui. Então Herodes começa uma busca pelo menino, por Jesus. Então ele chama os principais sacerdotes e os escribas, e fala, olha só, que negócio é esse de rei dos judeus? Que ele nasceu. Eu quero saber a respeito disso. E os escribas, irmãos, prestem atenção nisso, eles tinham muito entendimento, e eles falam exatamente com Herodes a respeito de Jesus, eles falam a respeito da profecia, eles falam corretamente. Só que o que chama a atenção é que esses magos viajaram aproximadamente 1000 quilômetros para se encontrar com Jesus. Aonde esses escribas e fariseus estavam, era aproximadamente 10 quilômetros até onde Jesus estava. Sabe qual é a conclusão que a gente chega com isso? É que tem muita gente que tem teoria, tem muita gente que tem conhecimento de teologia, tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem amor. Porque eles tinham muito conhecimento, realmente eles sabiam, e eles falam corretamente onde Jesus estava, como que era a profecia, mas eles não tinham amor, porque eles estavam tão perto de Jesus, mas não fizeram questão de ir até lá. E esses magos viajaram mais de 1000 quilômetros para se encontrar com Jesus. Irmãos, ter conhecimento e não ter prática não adianta nada. Conhecimento sem amor não adianta, porque eles tinham muito conhecimento, mas na hora de colocar o amor em prática, zero. E aí vocês têm agora esses magos perguntando, e eles saem à procura de Jesus, e agora eles começam a se guiar, e eles veem uma estrela, a estrela profetizada em cima da casa que eles estavam procurando. Eles conseguem enxergar essa estrela, e eles estão indo. O interessante, irmãos, que nós vamos perceber que esses magos, eles não mediram esforços. Eles enfrentaram os perigos da noite, o frio, a fome, para se encontrar com Jesus, e eles vão até Jesus. Eles foram corajosos, porque eles enfrentaram Herodes, sabendo que aquele homem era um homem violento, eles não tiveram medo, e agora eles chegam na casa onde Jesus estava, e o versículo 10, se puder colocar para mim, por favor, ele resume o que tem que ser a vida do cristão, porque vai dizer assim, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Esse é o padrão de vida do cristão, irmão. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar desertos, nós vamos enfrentar doenças, mas quando nós olhamos a estrela, quando nós olhamos para Cristo, nós conseguimos entender que a nossa alegria vem dele, é dele. A nossa alegria não vem através de circunstâncias, mas é através de Jesus, e nós conseguimos entender que eles viram, e eles se alegraram muito. E o versículo 11, ele é mais interessante ainda, é o momento em que os magos vão entrar na casa, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não sei se vocês perceberam, mas quando eles entraram, eles adoraram quem? Quem? Não foi Maria não, irmão? Tem certeza? Jesus. Por que eles não adoraram Maria? Por quê?
eles entram e adoram o menino. Está aí o menino, ou adoraram o menino. E nós temos que entender uma coisa, com o nascimento de Jesus, Maria, ela teve um papel fundamental aqui na história. Maria, ela tem a sua importância na história cristã, porque ela aceitou, ela foi muito corajosa em aceitar essa missão, ela foi muito obediente, irmãos, ela tem a sua importância, mas quando você lê Mateus 2,11, você vai entender que só existe um que deve ser adorado, Jesus. Por isso que nós não adoramos Maria. Por que você não adora Maria? Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu leio o texto bíblico, eu vou entender que quem deve ser adorado é Jesus. É Ele, não é ela. A Bíblia deixa isso bem claro. E os magos, eles adoram o menino, e a Bíblia vai continuar, e abrindo os tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E é daí que sai a tradição de que eram 3, porque são 3 presentes, então se deduz que eram 3 magos. E cada presente ali tem um sentido, tem um significado. O ouro, ele fala, o Senhor é o rei. Tu és o rei dos reis. O incenso, ele fala para Deus, é adoração a Deus, falando, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é adorado, o Senhor é glorificado. O incenso é adoração a Deus. E eles também trazem a mirra. A mirra era colocada em mortos. Quando a pessoa morria, colocava a mirra, para de certa forma amenizar ali talvez o cheiro. Então, ao mesmo tempo que os magos diziam para o menino, tu és rei, Deus obrigado, eles falavam, esse menino vai morrer. Ele vai morrer por cada um de nós. Ele vai morrer pelos nossos pecados. Eram os magos falando, esse corpo tem que ser preparado, porque ele vai ser para pagar um alto preço. Então os magos, eles trazem essa oferta. E o versículo 12, para a gente encerrar, ele é muito importante, irmãos. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Sabe o que é isso, irmão? Conversão. Você vê que eles tiveram um encontro com Jesus. Eles se encontraram com Jesus. Eles viram Jesus. Eles adoraram Jesus. E isso é a minha e a sua vida. Nós tivemos um encontro com Jesus. Nós nos achegamos até Ele. E depois, quando nós temos a metanoia, que é a mudança de meios, o que acontece? Nós voltamos por outro caminho. O caminho não pode ser mais o mesmo. É o processo. Se antes eu estava indo para lá, e aqui eu encontro com Jesus, Jesus é a minha salvação, pagou um preço por mim, Ele é rei, louvado seja Deus, Ele morreu por mim, e agora eu tenho que voltar por outro caminho, porque isso é processo. É o processo. Nós temos que ter mudança, irmãos, a começar por mim. Mudanças que o menino Jesus nos traz. É Ele que faz essas mudanças. É Ele que pega esse homem, lá no lamaçal do pecado, esse coração podre, que nem uma manjedoura, e Ele decide nascer nesse coração ruim, e Ele faz desse homem uma nova criatura. E agora ele está num novo processo, ele começa a mudar, ele não é mais o mesmo, ele fala diferente, ele age diferente, ele ama mais a sua família, ele ama mais a sua esposa, ele tem tempo para a igreja, ele é um funcionário melhor, ele é um marido melhor, ele é um pai melhor, ele é um filho melhor, ele trata a sua família melhor, ele trata os amigos melhor. Sabe o que é isso, irmão? Partir por outro caminho. E só quem pode fazer isso?
Jesus. O menino que nasceu numa manjedoura. É ele, irmão. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão tentando de todas as formas preencher vazios dentro delas. Preencher vazios. Olha, não sei se vocês acompanharam essa semana o Whindersson Nunes, um dos maiores humoristas do Brasil. Ele chegou e falou: eu tenho depressão, eu não estou feliz, eu atingi tudo que um ser humano ele almeja, tudo que um humorista almeja, eu consegui alcançar, mas eu não estou bem, eu não estou feliz, eu vou parar. E a vida toda ele buscou isso, a vida toda ele procurou isso. Quando ele conseguiu chegar onde ele tanto queria, ele percebeu que o sentido da vida não é isso, não são bens materiais, não são coisas. O sentido da vida é se encontrar com o menino Jesus e voltar por outro caminho. Talvez você nessa noite nunca tinha, de certa forma, escutado a respeito disso. Talvez você nunca tenha encontrado esse caminho. Jesus ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E ele está disposto, irmão, a nascer em corações como manjedoras, corações sujos. Helder, tem certeza que Jesus, ele nasce no meu coração, esse coração de pedra, esse coração ruim? Nasceu no meu, nasceu no da Gisele, do da Liviane, do Márcio, nasceu, por que não vai nascer no seu? Ele nasce, irmãos. Jesus é aquele que nasce nos nossos corações. Esse texto, ele nos traz 3 verdades. Uma é a rejeição. Aqueles que rejeitam Jesus e falam, eu não quero saber de Jesus. Eu não quero. É Herodes falando, eu rejeito. Pelo contrário, eu quero matar. Eu rejeito, eu não quero. Esse texto também traz a indiferença. Daqueles que tinham muito entendimento, mas não fizeram questão de ir até a manjedoura. Não fizeram questão de ir até o menino Jesus. Mas esse texto também traz a aceitação. Os magos que olharam e falaram, é ele, nós temos que ir até lá, adorá-lo. E nessa noite, irmãos, você se encontra em uma dessas 3 situações. Todos nós que estamos aqui, em uma dessas 3 você se encontra, ou a rejeição, ou a indiferença, ou a aceitação. Nessa noite você tem a opção de sair daqui aceitando, falando, eu aceito, eu quero esse Jesus. Mas ao mesmo tempo, irmão, também pode sair daqui rejeitando ou indiferente. Aí cabe a cada um de nós. Eu, há 12 anos atrás, eu aceitei. Eu falei, eu aceito. Jesus nasceu no meu coração. E eu nunca me arrependi um dia dessa escolha. Então que nessa noite você saia daqui com uma postura, com um entendimento, sabendo quem Jesus é e tudo que Jesus fez por você. E que saia daqui diferente da forma que você chegou, como foi falado aqui, porque Jesus quer nascer no seu coração, independente de como você esteja. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, mas não saia daqui sem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor escolheu nascer em corações, Pai. Corações sujos, corações depravados, corações que, Senhor Deus, só fazem o que é errado, Senhor. Mas o Senhor escolheu, Senhor. O Senhor mesmo diz que o Senhor não veio morrer por sãos, mas por doentes, Pai. Por pessoas que precisam de Ti. E que nessa noite, Senhor, pessoas vão se render a Ti porque precisam do Senhor. Que venham preencher esse vazio, Senhor, essa tristeza dentro do coração, que somente o Senhor pode preencher, meu Pai. Somente o Senhor pode preencher esse vazio que existe dentro dessa pessoa que entrou aqui nessa noite, dessa pessoa que está acompanhando online. Então que o Senhor venha preencher, que essa pessoa venha entender
que somente Ti, meu Pai, pode preencher esse vazio que está dentro deles, Senhor. Transforme vidas, Senhor Deus. Salve pessoas, porque somente o Senhor tem poder para isso, Pai. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão, Senhor Deus, desanimados, que o Senhor venha trazer para perto, Senhor. Aqueles que têm conhecimento sem amor, que o Senhor venha colocar amor nos corações, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que estão precisando do Senhor nessa noite, que o Senhor venha como socorro. Pai, muito obrigado por tudo, porque não existia nada de amável em nós, mas o Senhor nos escolheu, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Essa oração que nós o pedimos, Pai, e o fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E a gente se encontra como adoradores dele, que nós temos que ser. Se você entrou aqui e não é adorador de Jesus, torne-se um adorador dele. Você pode falar com o Helder no final do culto, alguém da igreja, mas conta pra gente que você quer entender mais sobre isso e quer essa nova vida, depois desse encontro com o Senhor, um novo caminho em nome de Jesus. Ai, que noite linda, mais uma noite abençoada. Eu quero te convidar
para o dia 31 de dezembro. Último dia do ano, último culto do ano, última celebração da igreja reunida no ano de 2021. Eu quero que você se atente para o nosso horário, às 20 horas, para que você venha, celebre ao Senhor com a sua família espiritual. Depois você vá para a sua casa celebrar com a sua família a virada do ano. Mas não quer dizer que nós não estamos diante do Senhor na virada, porque nós vamos nos consagrar a Ele, agradecer a Ele. Nós teremos ceia do Senhor nesse culto do dia 31. Posse da nossa diretoria estatutária no culto do dia 31. É um culto lindo de adoração ao Senhor. Eu queria que você estivesse conosco. O pastor Rogério estará conosco. Ele fez o convite pela manhã. Eu só estou reiterando a palavra dele. Venha, venha com a sua família. Depois você volta e celebra junto lá a ceia da sua casa, junto com os seus. Antes da sexta-feira, é sexta, né? Já fica. Quarta-feira a gente está aqui para o culto de estudo da palavra, oração. E o nosso convite é que você retorne na quarta, às 19h30, templo aberto, para receber você, para a gente junto entregar louvor ao Senhor. Quero te lembrar que dia 31 de dezembro de 2020, nós aqui da nossa igreja estávamos com a igreja online. Você se lembra disso? Estávamos no templo, somente quem estava trabalhando no culto. A gente estava em casa, naquela dificuldade ainda das incertezas. Então não perca a oportunidade. Hoje a gente está com o templo aberto. Venha para a casa do Senhor. Venha consagrar o novo ano ao Senhor. Coloque como prioridade da sua agenda aí do dia 31. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana próspera e feliz, que o Senhor te guarde a sua entrada, guarde a sua saída, desde agora e para sempre. Coloque-se em pé, nós vamos orar, pedindo bênção do Senhor sobre nós. Depois vamos para a nossa última canção. A gente quer agradecer mais uma vez você que é nosso convidado, você que está aqui, Helder, Viviane, mais uma vez, Deus abençoe vocês. Venham mais. Podem continuar vindo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento juntos aqui, onde celebramos a Ti, onde ouvimos a Sua voz de forma tão clara, onde estivemos em comunhão uns com os outros. Obrigada porque o Senhor nos visitou. E o Senhor há de estar conosco. Nós vamos, cada um de nós, para a sua realidade, mas firmados nessa palavra que ouvimos hoje, com o coração ardendo por adorar ao Senhor, por servir ao Senhor fielmente, por decidir pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe a nossa vida. Cuida, Senhor, de cada casa, de cada lar representado aqui. O Senhor conhece as necessidades. Supra, Senhor, em nome de Jesus, as necessidades do seu povo. Traga a sua igreja para as outras celebrações, feliz, alegre, por ter um Deus a quem pertencer. Muito obrigado, ó Deus. Tu és nosso maior tesouro. A nossa porção é o Senhor. Nós não temos outro bem além de Ti. Tu és tudo para nós. Nós Te amamos, louvamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a última canção. Depois você pode se cumprimentar e ser abençoado nesse final de culto.